Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Nesta segunda-feira, estamos na 29ª segunda semana do Tempo Comum, mas hoje a igreja celebra uma festa. Eu sei que muitos de nós sabemos que hoje é o dia do médico. Mundo afora, muitos são os países que hoje celebram o dia do médico. Coisa boa é quando a gente encontra um médico que se torna amigo da gente na nossa estrada, no nosso caminho, não é? E a gente deve realmente acolher a palavra do médico como a palavra de alguém que cultiva o saber, não é? E busca, a Bíblia até fala como quase que de que tem uma orientação que vem realmente da parte de Deus para nós quando a gente encontra esse médico bom. Porque o que é que Deus quer? Deus quer a saúde do seu povo. A palavra saúde e salvação na nossa língua, que é uma língua que vem da língua latina, tem a mesma raiz. Então esse completo bem-estar que a gente busca, que a gente quer, que a gente deseja, e que pode chegar por meio desses instrumentos humanos que Deus coloca na estrada da gente, que são os nossos médicos. Mas o dia de hoje é lembrado como o dia do médico por causa de uma festa que tem no calendário da nossa igreja. É a festa do evangelista Lucas. Lucas não somente era médico, conhecemos isso por causa da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, São Paulo fala do médico querido, não é, que é Lucas. E na liturgia de hoje, que é a primeira leitura, que é da segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículos de 10 a 17, a gente ouve Paulo falando da prisão para Timóteo sobre a sua experiência. E ele vai dizer uma coisa, ele vai dizer que ele foi abandonado por todos. Inclusive teve gente que começou a trabalhar contra a pregação que ele fazia. Ele lembra a Timóteo para trazer com ele Marcos, que vai ser muito útil para a missão. Pede a Timóteo para trazer um casaco, um manto que ele tinha deixado por lá. Pede para trazer também os livros, os pergaminhos que vão ser úteis para a evangelização. E ele disse que no julgamento que ele teve, que ninguém esteve ao lado dele, mas o Senhor lhe esteve vizinho. Eu penso que daqui a gente pode entender uma coisa, como Lucas percebe na sua vida que mesmo estando humanamente sozinho, da parte de muitos desses seus amigos, cooperadores, que até o abandonaram neste momento, tem um detalhe que é muito importante. O Senhor esteve vizinho por meio deste amigo que foi o evangelista Lucas. Portanto, a gente pode dizer aquilo que diz a Sagrada Escritura, né? Quem encontrou um amigo de verdade encontrou um tesouro. Paulo teve a alegria de ter esse médico amigo, verdadeiro tesouro e companheiro de vida. Uma coisa que é interessante é que a pregação de Paulo se torna, como ele diz assim, o meu evangelho. O meu evangelho significa dizer não um livro que ele escreveu, mas a pregação, a boa nova que ele pregou. Lucas fez questão de redigir, né, de entregar para a igreja o sumo dessa pregação de Paulo, que é uma pregação de misericórdia, de encontro de Deus com aqueles que são separados, que são os não pertencentes a Israel. Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele começa falando, né, para um certo Teófilo, né, que ele fez muitas pesquisas, que ele escutou aquelas testemunhas, que ele ouviu aqueles que tinham começado a pôr ordem os fatos acontecidos entre eles e que ele também decidiu escrever alguma coisa. Portanto, Lucas já é a terceira geração, porque teve uma geração que foi aqueles das testemunhas oculares, tem aqueles que foram os pregadores e que começaram a pôr ordem nos escritos. A gente lembra o evangelho de Marcos, por exemplo, que é o mais antigo dentre esses evangelhos, e Lucas, que agora começa a escrever também. Portanto, o evangelho de Lucas não é como o evangelho de Marcos, por exemplo, que é o chamado querigma, o anúncio primeiro para aqueles que estão se encontrando com Jesus e desejam receber o batismo, né? Os chamados catecúmenos. O evangelho de Lucas é um evangelho de quem quer aprofundar o caminho da fé, de quem quer aprofundar a experiência de fé e de amor com Deus. E é muito interessante que quando ele, nessa sua obra, dedica a esse certo Teófilo, o nome Teófilo,
theos em Deus significa, em grego significa Deus, e philo significa amigo. Portanto, teófilo é aquele que quer se tornar amigo de Deus. No Evangelho de Lucas a gente vê como Lucas mostra a amizade como alguma coisa importante. Lembra que na semana passada, quando Jesus mandou a gente ficar atento para o fermento dos fariseus, etc. Depois ele diz: meus amigos, eu digo a vocês, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a psique, com a alma, com a vida da pessoa. Então ali vemos nos lábios de Jesus chamar os seus discípulos de amigos. Então para Lucas isso é realmente muito forte. A força da amizade, por isso que ele não abandonou Paulo. Por isso que Paulo podia dizer assim: eu estou aqui com Lucas, só Lucas ficou comigo. Porque ele que fez a experiência de ser amigo de Deus, quem faz a experiência de ser amigo de Deus, se torna também amigo das pessoas. Você tem amigos? Você pode contar com seus amigos? Que coisa bonita quando a gente tem amigo para toda hora, aqueles amigos que a gente diz que é pau para toda obra. Aqueles amigos com os quais a gente pode chorar as mágoas, com aqueles diante de quem a gente pode expressar as irritações da gente, e aqueles amigos com os quais a gente sabe que não precisa ter vergonha do que a gente é, porque não vai estar julgando a gente, etiquetando, vai acolher a gente na fragilidade, nas coisas melhores que a gente tem. Paulo pôde contar com esse grande amigo ao seu lado, que foi Lucas. Nessa festa, portanto, do evangelista Lucas, que nos fala dessa misericórdia de Jesus, aprofundando, não é, a catequese de Paulo, não é, para os cristãos e as cristãs a quem ele dedicou a sua obra. A gente vê algumas coisas que são interessantes notar. Uma primeira coisa que Lucas põe em guarda a todos nós é justamente esse fato de que a riqueza verdadeira é esse dom da fé. Então ele chama a atenção para o cuidado que as cristãs e os cristãos devem ter com a riqueza, de não se apegarem às riquezas deste mundo e de encontrarem essas riquezas que são as riquezas verdadeiras, e a maior de todas essas riquezas é encontrar-se com o próprio Jesus. Um outro dado que nós encontramos desse evangelho de aprofundamento da nossa fé é o grande destaque que Lucas dá à figura das mulheres. Inclusive a gente vê como ele insiste no capítulo 8, no versículo 3, para mostrar aquele grupo de mulheres que estavelmente iam seguindo Jesus. Por exemplo, no momento da ressurreição, a gente nota que Mateus, por exemplo, fala de duas mulheres, João fala de Marcos fala de duas, Mateus 3, e João fala apenas de uma dessas mulheres na hora do anúncio da ressurreição, que é Maria Madalena. Em todos eles Maria Madalena está presente. O Lucas fala de 5 mulheres a quem é confiado esse anúncio da ressurreição do Senhor, né? Essa beleza de abertura para a presença feminina. E dentre as presenças femininas, aquela que ele destaca é a figura de Maria, de quem ele relata o diálogo com o arcanjo Gabriel, o cântico do Magnificat que ele coloca também a figura de Isabel, a mãe de João Batista, em destaque, louvando Maria por aquilo que ela fez, né? Pelo sim que ela deu e porque ela acreditou no Senhor. Então Lucas é essa figura muito sensível para os pequenos, para os pobres. Lembra da profetisa Ana, que estava lá presente no templo. Veja como ele é muito, muito atento, muito delicado a essa presença das mulheres. Lucas também é um historiador, né? Como ele diz, eu fiz muitas pesquisas para chegar a esse evangelho que agora ele nos anuncia. E, sobretudo, a gente vê nele essa delicadeza de anunciar a misericórdia de Deus. Olha que coisa bonita, o evangelista da misericórdia. Já no início do seu evangelho, no Cântico de Zacarias, ele fala da grande misericórdia de Deus, não é, que vem nos visitar. Mas ele mostra, sobretudo ali naquele capítulo 15, as parábolas da misericórdia, não é? Aquela parábola daquela mulher que encontra uma moeda perdida dentro de casa, a parábola daquele pastor que vai em busca da ovelha perdida, e aquela que é mais conhecida de todas elas, que é a parábola do pai misericordioso ou do filho pródigo. Então a misericórdia que é ressaltada também, por exemplo, na atitude do bom samaritano. É Lucas que nos conta isso. A parábola de Lázaro, olha como os pobres e os pequeninos vão se aparecendo aí com nomes nos lábios de São Lucas.
Tanto é que a coleta da festa de São Lucas justamente nos faz pensar nisso, no amor de Deus pelos pobres. Vai lá olhar como é que diz a oração da festa de São Lucas, da missa da festa de São Lucas. Então, essa predileção de Jesus para evangelizar os pobres. Porque lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus vai nos dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, me mandou para evangelizar os pobres. Então nós somos chamados a acolher essa pobreza que nos vem do Evangelho, que é essa pobreza que enriquece a gente, porque São Paulo vai dizer, não é? Cristo de rico que era se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E nas bem-aventuranças de Lucas, que são 4 ao invés das 8, como diz Mateus, ele fala diretamente: bem-aventurado vós os pobres. Então essa felicidade que nasce de estar aberto e saber que tudo pode receber da parte de Deus, da parte do Senhor. Aí agora eu digo a você que essa questão da misericórdia, não é, que em grego vai falar de um verbo, não é, de ter misericórdia, ter compaixão, que é o verbo splanknizomai. Então a misericórdia é refigurada com uma palavra que é splankna. Splankna é a palavra que quer dizer as vísceras, as tripas da gente, mas é ao mesmo tempo a palavra que serve para dizer útero feminino, aquele lugar onde a vida é gerada. Lucas, como médico, não é, conhece bem essa terminologia, e ele então vai falar dessa splankna de misericórdia de Deus, desse útero misericordioso de Deus, as vísceras misericordiosas de Deus. Portanto, quase como que dizendo a nós que esse Deus que é misericordioso para nós, ele se manifesta com essa ternura de uma mãe, com essa ternura de alguém que é capaz de gerar vida. O texto do Evangelho de hoje, Lucas, no capítulo 10, versículos até o de 2 a 9b, vai nos mostrar, né, de 1 a 9, que é o texto do Evangelho de hoje, não é? Lucas 10, de 1 a 9, vai nos mostrar Jesus mandando os 72 discípulos. Esse número 72 se refaz ao livro do Gênesis, quando, não é, a humanidade fala das 72 nações que depois da recomposição do mundo aparece, ou seja, o Evangelho é mandado a todas as nações, a todos os povos, a partir desse número simbólico desses 72 discípulos. Mas uma coisa que Jesus diz é para eles irem de 2 em 2. Olha aí o companheirismo. Paulo vai dizer que ele não estava ali só porque Lucas ficou com ele, já eram 2. Então é sempre bom, se a gente vai anunciar o Evangelho de Deus, a gente está amparado pela misericórdia do amigo de uma amiga, contar com a amizade de alguém. Então ele manda esses 72 discípulos à frente dele em todas as cidades onde ele deveria ir. Jesus manda você, manda a mim, não é? A cada pessoa que ele quer chegar ao coração dele, ao coração dela, ele nos manda à frente, preparando o caminho. E Jesus diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim: olha, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Gente, se a gente for pensar que esses 72 eram poucos para aquele trabalho que Jesus estava dizendo naquela hora, a gente pode dizer uma coisa: vejamos, eles não se amedrontaram com o trabalho que eles tiveram para fazer, não se preocuparam com o tamanho da messe, eles se ocuparam em ser bons trabalhadores. E Jesus disse uma coisa para eles: eu mando vocês como ovelhas no meio de lobo. É verdade, o mundo pode se manifestar como um lobo voraz diante de nós que trazemos o Evangelho, mas nem por isso a gente precisa ter medo. Quando tem esses lobos vorazes, o que é que a gente faz? Vamos nos prevenir, vamos tentar lutar contra eles com todos os recursos que a gente tem? Não, Jesus mandou esses 2 caminhando, um se apoiando no outro, e disse para eles que eles não levassem bolsa, que eles não levassem sacola, que eles não levassem sandálias. Era para caminhar a pé, é? Agora você imagina se fosse assim, caminhando a pé sim, caminhar descalço. Se você vai caminhando descalço, talvez você não consiga andar muito rápido, não é verdade? Tem as pedras no meio da estrada, o chão às vezes está quente, então a pessoa forçadamente tem que às vezes fazer mais pausa para poder caminhar no período que o sol está menos quente, e que aí vai prejudicar menos os próprios pés na caminhada que tem para fazer. Ou seja, o caminho do evangelizador deve ser um caminho feito com cautela, com cuidado, com pensamento, né? Se a gente tem que pensar na estrada, se ela vai estar quente ou vai estar fria, tem que calcular o horário que sai, o horário que tem que fazer as paradas, mais ou menos conhecer o caminho que deve
percorrer. Então, se a gente vai evangelizar, vai levar o evangelho, precisamos usar da nossa inteligência, não é? Sobretudo uma inteligência que vai favorecer ao próprio corpo, e porque não vamos estar apoiados nisso, nos bens, na sacola, onde eu vou poder guardar pão de um dia para o outro. Não, vai sem sacola, vai sem nada. Então você tem que calcular em chegar a algum lugar onde alguém possa te dar um prato de comida. E aí Jesus disse assim, quando você chegar no lugar, a primeira coisa que você vai dizer assim, paz a esta casa. E disse, se naquela casa tiver alguém de paz, a paz vai repousar sobre aquela pessoa. Se não tiver uma pessoa de paz, não se preocupa não, a paz vai voltar para você. A paz nunca se perde. Aquilo que a gente faz pela paz nunca é perdido. Já dizia Pio XII, né? Com a paz não se perde nada, com a guerra se perde tudo. Nunca criar guerras, mas promover justamente a paz que a gente dá e que pode voltar para nós. Se ela vai para alguém que repousa nela, ela se multiplica. E se aquela pessoa que não aceitou a paz que a gente mandou, a gente recebe ela de volta. E Jesus diz para quando chegar nessas casas, ficarem ali, comer e beber daquilo que for dado, porque o operário é digno do salário. Quem prega o Evangelho de Cristo precisa sobreviver, não é? Então, mas a gente não precisa ter medo, não é, do como é que a gente vai ganhar a vida. Deus provê. Deus provê. E aí Jesus, para não ficar passando de casa em casa, escolhendo a casa onde ficar. E na casa onde for recebido, ele diz assim, fiquem nela, comam e bebam aquilo que servir para vocês. Porque às vezes, o que é que podia acontecer nessas comunidades para quem Lucas estava escrevendo? Tinha uma tensão muito forte entre os judaizantes, aqueles que vinham da fé judaica, e aqueles que eram os pagãos, pessoas estrangeiras. Muitas vezes um judeu ficava preocupado de não comer na casa de um pagão, porque dizia, a gente vai comer uma comida que pode ter vindo sacrificada, vem de algum açougue que foi a carne sacrificada, ou podiam pensar em comidas impuras, porque não foram feitas de acordo com todos aqueles rituais da comida pura. Jesus disse para não se preocupar com isso, comer o que for oferecido, sem se preocupar com nada disso, porque sentando-se na mesa com alguém, a pessoa está criando unidade de vida com ela. Então Jesus nos manda para criar comunhão. Os primeiros cristãos, eles eram assim, eles passavam de casa em casa, como vai dizer os Atos dos Apóstolos, comendo de casa em casa, partindo o pão, sendo perseverantes na doutrina dos apóstolos e perseverantes também na oração. Uma das coisas que Jesus diz para esses 72 é que eles devem cuidar dos doentes. Dia do médico. O médico é aquele que cuida dos doentes. Rezemos pelos nossos médicos que cuidam dos doentes, mas lembremos também que nós precisamos aprender a ser os nossos médicos, né? Como já dizia Hipócrates, né? Seja a tua comida o teu remédio, seja o teu remédio a tua comida. Esse cuidado que a gente precisa ter com o bem-estar físico, mental, espiritual, uns dos outros, cuidando uns dos outros, e aberto também para aqueles que são os conselhos de um próprio médico que a gente pode encontrar na vida da gente, e sobretudo quando a gente tem a graça que o médico nosso se torna o nosso amigo. E aí Jesus diz, né, que vivendo dessa forma a gente deve anunciar uma coisa para as pessoas: o reino de Deus está próximo. Aí eu lembro de novo aquilo que está na primeira leitura de hoje, né, dessa carta de São Paulo a Timóteo, que ele disse: todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. Não foram presentes na minha defesa, mas o Senhor não me abandonou, o Senhor esteve ao meu lado. Olha só, esteve ao lado de Paulo por esse amigo que era Lucas. E agora Jesus está dizendo a esses 72 que vão anunciar o seu reino, que esse reino está próximo. E o reino é Jesus mesmo. Jesus está próximo de nós e está próximo, sobretudo, a pessoa de amigas e de amigos com os quais ele nos conforta no nosso caminho. Portanto, no dia de hoje eu quero desejar que cada médico saiba ser vizinho, conforto para os seus pacientes. Que cada paciente possa ter a alegria de encontrar um médico amigo, e que a gente aprenda também a ser o médico da gente, a cuidar da gente com carinho e amor, e que possamos ser um sinal do reino de Deus na vida de irmãos, sobretudo aqueles que possam estar passando por alguma dificuldade, como Paulo, que esteve ali na cadeia, abandonados por alguns, confrontados por outros, mas confortado pela amizade de Lucas. Que nós possamos também ser esse amigo que tanta gente precisa ter. O Senhor esteja sobre ti, minha amiga, meu amigo, para te proteger, atrás de ti, para te defender à tua frente, para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre.
Nessa madrugada brasileira, quero saudar as pessoas que nos estão aqui acompanhando. A você que vai ver esse vídeo depois também eu saúdo, desejando uma boa semana. Curta o nosso vídeo, não é? Encaminhe para alguém que você acha que precisa. Tem algum médico amigo? Caminha para esse médico amigo, não é? Tem alguém doente? Manda para essa pessoa doente também, né? E se tem algum amigo passando por alguma dificuldade, que não está acreditando mais na amizade, manda também essa meditação para essa pessoa. E eu quero, não é, abraçar aqui a Odaleia nos acompanhando, a Odaleia que cuida da saúde, não da saúde física, mas da saúde psíquica, e ao mesmo tempo cuidando da saúde física, porque a gente sabe que a maioria de nossas doenças, elas têm raízes psicossomáticas, né? Estão lá dentro da alma da gente, de forma que se a mente, o coração está bem cuidado, isso vai transparecer também num bem-estar físico. Um abraço para Elineide Marinho, acompanhando a nossa transmissão, Deus te abençoe, Vani Brito e Mari Caldas. Então um abraço aí para vocês em Santo Antônio, aqui na Suíça, pelo mundo afora. E depois a todos vocês que vão acompanhar esse nosso vídeo, que eu vou salvar aqui agora e depois vou salvar lá também no nosso YouTube e no nosso Facebook. Fiquem com Deus, boa semana.